Márcia, na página 18, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, no final da linha, você coloca o ato de perder para ganhar. Você pode dizer quando isso acontece, de que forma acontece e dar alguns exemplos? Olha, eu tenho alguns exemplos, assim, muitas vezes a gente pensa a gente tem um cliente, por exemplo, e esse cliente é um cliente que está com uma pretensão que é uma pretensão anticosmoética, como eu tinha falado antes, por exemplo, quer se vingar, a mulher que se separou do marido, que ela não está querendo resolver a separação de forma amigável, está querendo promover retaliações quanto ao ex-marido. Então, o que acontece? Nessas horas, às vezes a pessoa, ela tem mesmo aquele direito. Ela tem o direito, por exemplo, de buscar uma indenização, ou alimentos, ou uma série de coisas. Só que por exemplo, se ela... eu tive um caso que eu posso citar assim, a mulher, ela tinha direito a usar um imóvel, e esse imóvel era do ex-marido. Então, o que essa mulher fez? Para se libertar de uma situação em que ela estava criando maior interprisão com o ex-marido, porque ela usava um imóvel que era do ex-marido, ela perdeu o direito de usar aquele imóvel, devolveu ao marido. Mas ela ganhou em termos de que ela diminuiu o nível de interprisão naquela situação. Passou a não dispor mais de um bem, teve uma compensação financeira por isso, mas se libertou. Ficou claro? Ficou sim. Obrigado. Márcia? Márcia, está me ouvindo? Oi? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Que você sumiu da tela. Com relação a essa condição, né, da advocacia interassistencial que você tem feito ultimamente, você até colocou um site na internet sobre isso. Eu queria saber como é que é o retorno que você recebe nessa condição e como é que você está conseguindo fazer, nessa sua atual situação, o cotejo do direito com paradireito. Olha, eu estou tendo um retorno muito bom. O meu retorno, ele é uma satisfação íntima diária. Eu estou sentindo a cada dia que passa, assim, que eu faço assistência no meu trabalho, eu ajudo as pessoas. Eu tenho um feedback maravilhoso, assim, muitos feedbacks, sabe? As pessoas dizem, olha, eu estou tranquila quanto à questão. Eu sei que as pessoas falam, né? Eu sei que as coisas elas vão acabar se resolvendo da melhor forma. Então está sendo muito, muito, muito bom. Eu vejo assim, Carla, que as pessoas no direito, elas têm muito medo de abrir mão de ações. A gente está muito acostumado e orientado a defender o interesse do cliente. Então, o que acontece? O cliente chega e ele, no escritório, ele vai dando as cartas. Ele diz, olha, eu quero entrar com uma ação X, Y, Z contra fulano, por isso, por isso, por isso. E o advogado avalia a possibilidade jurídica de entrar com aquela ação e entra. Só que quando a gente começa a entrar naquela pretensão, avaliando a intraconsciencialidade do cliente, o termo até intraconsciencialidade parajurídica, né, que é um termo que eu sei que tu usas bastante, a gente avaliando isso, eu aplico uma técnica, a técnica da amparabilidade parajurídica. A gente começa a ver o retorno, sabe, do cliente, e ele se enxerga dentro do conflito, ele passa a ser mais assertivo, ele sai da passividade ou sai da agressividade e começa a ver todo o seu contexto de uma forma mais ampla. Então, o meu retorno é esse. E a outra pergunta era o que mesmo? Como é que você tem conseguido, no seu dia a dia, fazer esse cotejo do direito com paradireito? Porque você está entrando de cara, vamos assim dizer, na baratrosfera dos conflitos, mas ao mesmo tempo você está mantendo um nível na advocacia. Então isso está mostrando que a gente tem jeito, né?
A gente não está tão perdido assim com a nossa profissão se a gente opta por um rumo cosmoético nela. Então, como é que você está conseguindo fazer esse cotejo? O que você já conseguiu ver nessa sua colocação, né, dentro de um mundo que não é fácil, mas que é um mundo real que a gente tem que enfrentar, e as verpons que a gente vem aprendendo aqui na Conscienciologia? Bom, em primeiro lugar, assim, eu vejo que o que me ajuda é a TENEPS. Então, o fato de fazer TENEPS, ele me auxilia na hora de fazer assim e a dizer assim, porque antes da TENEPS, eu atendia as pessoas, eu entrava na baratrosfera e eu não saía da baratrosfera, eu assimilava, eu não conhecia. Antes da TENEPS, não, antes das técnicas, né, de desassimilação, porque a gente vai fazendo EV e tal, chega um momento que começa a TENEPS, mas com a TENEPS, eu vejo que muitas coisas se resolvem na TENEPS ou através do desenvolvimento da sinalética. Então, antes, Carla, eu fazia o direito como guia cega, porque hoje eu vejo assim que eu estou abrindo a minha percepção do que é um conflito, eu estou percebendo o meu grupo. Eu vejo assim, qual é o perfil das pessoas que eu atendo? Eu atendo pessoas num perfil tal. O que eu tenho a ver com esse perfil? Eu tenho a ver por isso, por isso. Então eu já assisto o grupo, me assisto e a coisa toda acaba criando uma sinergia entre o trabalho e a assistência.